Oi, meu nome é Elaine, sou 8º ano e estudo na escola Genda Brito. A leitura que eu quero é com o livro de Geraldo Miranda, o escritor que esteve na nossa escola. Histórias de mãe. Em uma casa insistia estar aparecendo uma luz. Ali naquela casa estava uma mãe muito preocupada com seu filho, pois o filho estava muito doente. Estava com dificuldade para respirar. E aí a mãe estava ali com o filho e bateu alguém na porta. Aí ela se perguntou, quem será? E aí então ela foi atender. Era uma mulher que tinha cabelos muito longos e brancos. Aí a mãe ofereceu abrigo para ela, deu chocolate quente e essa mulher adormeceu a mãe. Fez com que ela adormecesse em um simples gesto. E aí, no adormecer da mãe, ela carregou o filhinho dela. E aí, ela ficou a procurar pelo filho. Procurou, mas só que não achou. E aí, então, ela se sentou no banco da praça e começou a chorar. E aí, uma voz perguntou por que ela estava chorando. E aí ela começou a explicar. Mas só que ali ela não estava acreditando com quem ela estava falando. Ela estava falando com a lua. Aí ela perguntou, Dona Lua, por favor, sabe para onde foi a morte com meu filhinho? Aí a lua disse que sabia, mas só contaria se ela contasse todas as histórias que contava para seu filho. E aí a mulher disse, sim, Dona Lua, eu contarei, mas me diga para onde ela foi. Estou com pressa. Depois que eu voltar, eu te contarei todas as histórias. Aí, só que a lua não aceitou, ela só queria naquele momento. E aí então, ela se cobriu de nuvens e ficou maior silêncio. Aí a mãe, como ela não falou para onde tinha levado seu filhinho, a mãe começou a contar as histórias. Aí ali ela disse para onde a morte havia ido com seu filho, então ela seguiu o caminho. No caminho ela encontrou uma rosa. Aí ela perguntou, por favor, Dona Rosa, viu uma mulher passar com meu filhinho? Aí a Rosa disse que sabia, mas só contaria se ela desse um abraço nela. E aí então ela deu um abraço. E ali aquela roseira se transbordou, ficou tão bonita. Ela estava tão seca que depois do abraço que a mãe deu, ela apareceu rosas, ficou muito bonita. E aí então a Rosa disse para onde a mulher havia ido com seu filho. E aí então ela foi ao destino que a Rosa disse. E aí ela foi. Lá ela foi indo e no caminho encontrou um lago. Aí não tinha como ela atravessar. Aí ela resolveu que iria beber a água do lago inteiro. E aí o lago respondeu que ela não iria conseguir beber a água do seu rio, pois isso era impossível para um ser humano. E aí então ela perguntou se o lago sabia para onde a morte havia ido com seu filho. Aí o lago disse que sim, sabia, mas ele só contaria se ela chorasse no lago dele por 1 hora, pois o seu lago estava muito poluído. Fazia tempo que ninguém o visitava, nem animais, nem pessoas. E aí então, depois que a mãe chorou, o rio transbordou, ficou novamente o que era, voltou a ser o que era. E ali do rio surgiu um grande peixe, que foi quem o levou, a mulher, até o caminho que o lago havia indicado. E aí eles foram. No caminho, ela encontrou um vento. Era um velho
ele era um vento. E aí ela ficou por lá gritando para ver se a morte estava por lá. Mas só que a morte não tinha chegado ainda. E aí o velho disse que as flores estavam murchas porque estavam anunciando a presença da morte, que já iria chegar. E ele disse que cada flor tinha uma vida. E uma dessas flores era a vida do filho dela. E aí então ela saiu à procura dessas flores. E aí ela procurou e achou. Ela encontrou o seu filho pelas batidas do coração dele. E aí então ela achou ali aquela rosa. E aí então a morte chegou. E aí a mãe tentou arrancar uma flor, mas só que o que ela não sabia é que aquela flor era o seu filho. E aí então a morte disse: não arranque. E aí a mãe insistiu em arrancar. Aí a morte soprou um vento frio na mão dela até que ela soltou. E aí então a morte explicou tudo. Ela disse que ela era jardineira de Deus, que ela arrancava as flores dali e plantava no paraíso. E aí então a mãe disse: então, dona Morte, faça o que Deus quiser. O que Deus disser para você, você faça. E aí então, depois que a mãe foi embora, ela acordou e o seu filhinho já estava lá com ela. E então, essa foi a história de Heraldo Miranda. Essa história eu contei conforme eu entendi. Espero que vocês tenham entendido essa história. Eu gostei dela. Gostei muito dessa história, muito interessante. E espero que vocês tenham gostado da minha narração.